Sejam muito bem-vindos. Eu sou Edivaldo Santana e nós estamos aqui para apresentar o primeiro programa, claro, o primeiro podcast Restauração. Eu estou aqui para dizer para vocês, você que de repente está aí cabisbaixo, pensando que para sua vida não tem mais jeito, e de repente você tem lutado, tem se esforçado, mas você não tem alcançado os objetivos que você almejou, que você tanto queria alcançar. Hoje eu quero apresentar para vocês aqui um cara que ele tem uma história de superação e uma história de muita fé. Não basta ter só a vontade de vencer, tem que ter fé. E ele vai falar um pouco daqui a pouquinho da história dele, como foi que tudo começou. Ele hoje é empresário na cidade de Gurupi. Antes ele só tinha um sonho, né? Um sonho com fé se tornou aí uma grande realidade e ele vai falar um pouco. Ele é meu parceiro ali do programa Farol 105. Se você nunca ouviu, passe a ouvir o Farol 105 na Rádio Tocantins FM, de 10 ao meio-dia, todos os sábados. Nós estamos ali apresentando aí o programa Farol 105, onde nós vamos levar à luz, claro, a palavra de Deus para toda a cidade de Gurupi e região sul do estado do Tocantins e para quem acompanha também no Brasil e no mundo. Você é nosso convidado todo especial para participar do nosso programa. Quero apresentar para vocês esse cara que é superação e um homem de fé, nosso amigo Belchior. E aí, Belchior, tudo bem? A paz do Senhor, meu irmão Edivaldo, muito bom estar com Paz. você aqui. Nós já somos realmente ali parceiro ali no programa Farol 105. Com certeza ali foi uma oportunidade que Deus nos deu para a gente Sim. se conhecer melhor. Eu já conhecia seu trabalho também nas rádios e ouvia falar muito bem. E graças a Deus eu tive essa oportunidade de estar com você junto ali. Então hoje nós vamos bater um papo aqui que com certeza vai ser bênção na vida de muita gente. Bênção de Deus. Belchior, eu que agradeço o convite, né? Você que me fez o convite para participar do programa Farol 105. Na realidade, no dia que você me chamou para conversar, não tinha o nome ainda, né? Não tinha nome, né, nós só tinha o Só projeto, tinha o conforme projeto. a nossa vida mesmo, os sonhos, os Sim, projetos, né. sim. E eu te chamei ali na porta da igreja, foi uma conversa rápida, porque também não tinha muita Sim. formalidade, né. Falei do sonho e você falou: "Não, eu topo, vamos só alinhar algumas coisas aí". E aí, com a ajuda do nosso pastor, veio o nome Farol Farol 105, que com 105. certeza vai clarear a vida de Com muitas pessoas, certeza. né. E o nome do programa é profético até, né. É profético. Inclusive o pastor Neto teve lá no programa e falou um pouco sobre isso, né. É, foi o que Deus colocou no coração dele, aquilo que vem para trazer luz às famílias, Sim. né, às pessoas que estão necessitando. E Belchior, e quantas pessoas, na verdade, elas precisam dessa luz, né? Quantas pessoas precisam ouvir uma palavra que vai de encontro ao seu coração, que traz um fortalecimento? Às vezes tem pessoas do outro lado do rádio, ou até mesmo aqui, tá nos assistindo, e elas não têm mais nem expectativa de vida, né? Com Tem muitas certeza. pessoas que já desistiram de É viver. porque a vida não é fácil para ninguém. Não é fácil Na para ninguém. verdade, né, não existe o berço de ouro, né. Às vezes a gente até pensa que as pessoas ricas só têm felicidade, também elas têm dificuldade, Muitas né, muita dificuldades, é dificuldade. dobrado, né? Dá dobrado. Então, esse programa, na verdade, é para abençoar famílias, né, trazer esperança, dar um final de semana com muito mais alegria, muito mais amor para as pessoas. Sim, pessoal, nós estávamos falando aí do programa Farol 105 na Rádio Tocantins FM, de 10 ao meio-dia, todos os sábados. Inclusive, sábado agora, você é o nosso convidado todo especial. Tem convidado já? Não temos convidado, é nós 2, É porque nós vai dois ter por enquanto. surpresa. Ah, vai ter surpresa. Então você fica ligado aí, vai ter surpresa. E olha só, a intenção de estarmos aqui no programa, no podcast Restauração, é justamente para falar um pouco sobre isso, sobre o que Deus ele tem feito na vida de cada ser humano que se entrega verdadeiramente para Ele, né? Nós estávamos aqui batendo um papo agora há pouco, antes de começarmos aqui o podcast, e você estava me falando um pouco sobre a entrega, né? A Sim. entrega, se entregar a Deus e deixar ele agir, isso é muito importante, né, É muito Belchior? importante, porque quando a gente realmente entende que Deus é o dono da nossa vida, as coisas ficam mais fácil. Mais fácil. Mais fácil não no sentido de que vai ser tudo mil maravilhas, mas no sentido de Uhum. você ter esperança que Você tem vai um dar certo, um respaldo, né? Tem um respaldo. respaldo. Você tá debaixo da promessa, vamos dizer, Uhum. né. É igual a gente vai bater esse papo, essa história de superação que serve também para muita gente, foi debaixo da mão de Deus, foi debaixo da vontade de Deus. Isso é bênção de Deus. Belchior, é visto que você é um homem trabalhador desde cedo, né?
começou o seu trabalho bem cedo. Eu vi hoje um vídeo seu que relata um pouco da sua história. E que história, né? Uma história de superação, como eu falei no início, e uma história de muita fé. E a gente sabe que Deus sempre ele prepara alguém para nos socorrer nos tempos difíceis. E Moisés, ele teve alguém que socorreu ele, né? Deus levantou alguém para salvar Moisés ali. Moisés foi o libertador do povo, do povo de Deus. E na tua história tem algo parecido a isso, né? Sim. Só para o pessoal entender, eu sou de uma família de 11 irmãos, né? E meu pai e minha mãe trabalharam bastante, graças a Deus, né? Trabalharam muito, muito mesmo. Naquela Gra- época não tinha TV, né? Não tinha, né? Então tinha que aproveitar bem o tempo. Então deu tudo certo, É o né? que, ó, então você é um homem que teve aí 11 irmãos, 11 todos os irmãos. 11 estão vivos ainda, como é Não, que é? esse ano a gente vai até falar sobre isso. Eu tive a perda Uhum. do meu irmão, né? Aham. Ele era o mais velho do que eu, no meio ali da nossa família. Realmente foi um baque grande e serve também para a gente entender o que que Deus faz Ele com as faz na nossas vida do vidas, ser né? humano, né? Então foi assim um baque violento para mim, para minha família toda, mas com a fé, com aquilo que a gente crê e prega, a gente está superando e sabe que Ele está nos braços do Senhor. Pessoal, você que está sem entender até agora, eu quero explicar um pouco para vocês. A oportunidade aqui foi preparada para que o Belchior contasse um pouco da sua história. Ele tem uma história que vai, com certeza, te ajudar em algum ponto da tua vida. E é por isso que nós estamos aqui, nesse momento, com o Belchior, e ele vai contar um pouco da história dele. Ele já falou para você que ele teve aí, é de uma família de 11 irmãos, enfim. Agora nós vamos saber dele um pouco mais dessa Como história, que como chegou foi até que aqui? chegou até aqui. Hoje ele é empresário, Isso. mas antes ele não era empresário, ele tinha um Não, sonho, foi isso. vaqueiro e andou em cima da carroceria de uma caminhonete. Tudo, né? Tem É uma de história boa. Cristalândia? Eu sou da zona rural de Cristalândia. Zona rural de Cristalândia. Isso. Uhum. E ali eu trabalhava na roça com meu pai e minha mãe, né? E teve um período que eu e meu irmão assumimos a fazenda que a gente morava. Meu irmão A com. fazenda era do seu pai mesmo? Não, não, a gente era vaqueiro. Era só vaqueiro mesmo. Terra só debaixo das unhas, Eita, entendeu? mas já tinha um começo. Já tinha, né. Uhum. E por um período eu e meu irmão que eu com na faixa aí de 10 anos, meu irmão com 12, esse que faleceu, a gente Aham. que assumiu essa responsabilidade de cuidar do gado e fazer aquele processo. E Uhum. naquele tempo o gado saía lá no verão, ia para dentro da Ilha do Bananal. E aí Entendi. um tinha que ir, ajudar a levar, mas tinha que voltar para cuidar da fazenda. E eu fui encarregado de ficar dentro da ilha um período. Agora Hum. imagina, com Ah, 10 anos eu 10 anos fiquei dentro dentro da da ilha ilha, cuidando lá no meio de muita dos muriçoca afazeres, também, muita ixi. muriçoca, né, e cuidado por pessoas, claro, Aham. mas foi um período, assim, bem desafiador para mim, pelo fato de ter pouca idade, né, Uhum. mas consegui passar por essa barreira lá. Só nesse início aí que você tem falado aí de 10 anos, sair era de Cristalândia, da região ali, para ir É. para a Ilha do Bananal. Como é que era feito o transporte desses O translado animais? era feito de Ou seja, o translado, O isso. translado era feito no lombo do No cavalo do lombo do burro, cavalo, quantos 6 dias quilômetros? de Você viagem. lembra aí, Não, a mas quilometragem eu não sei, mas eu sei que era 6 dias de viagem. 6 dias de viagem, já imaginou? Com 10 anos de idade. 10 anos de Os idade. seus irmãos iam junto também? Não, só eu e meu irmão mais velho, os outros não tinha condição, né, era uma escadinha Aham. ali bem eu tô ali no meio, minhas irmãs era as mais velhas, são mulheres, então elas não ia, né. Aham. Então era eu e esse meu irmão que fazia esse papel aí. As mulheres ficavam cuidando de Ficava, casa. isso. Belchior, você perdeu sua mãe muito cedo, Sim, né? aí nesse período aí, eu perdi minha mãe. De Uhum. 89 para 90, minha mãe veio a falecer. Aí a minha irmã já morava aqui em Gurupi e ela sempre teve o sonho de tirar a gente da roça. E a primeira Hum. ideia dela era trazer meu irmão mais velho do que eu, mas ele, como ele já estava mais envolvido, não quis vir. E quando foi na metade de 89, eu peguei a oportunidade de vir para morar com ela. E meu sonho sempre foi mexer com carro, né, mesmo estando lá na roça, mexendo só com Uhum. animais, mas eu sonhava, quando ia um carro para lá, uma caminhonete, uma gazeira, eu estava lá envolvido. Era difícil você ver um carro lá. Muito difícil, quando Tá. eu via um era meio parque de diversão, era aquele carro. Pessoal, o Belchior, ele é empresário. Eu vou dizer para você, é o doutor dos carros.
E antes dele chegar até aí, a ser o proprietário da Quatro Rodas, que ele vai falar um pouco também sobre isso, ele teve um sonho, né? Ele sonhava, né, em ser mecânico, é Sim, eu isso? sonhava, eu cuidava dos animais, mas meu sonho era realmente uma coisa que difícil até de explicar, que eu nasci na roça e cresci ali, mas eu sonhava na profissão de ser mecânico. Você tava numa realidade que não era a que Não você era a ia viver, minha. não era a sua. A gente lá Aham. brincava com a gente pegava manga e fazia os animais. Meus irmãos fazia isso, Eu eu fiz não, eu demais isso aí. fazia carrinho. Carrinho, né? Existe o buriti, eu não sei se todo mundo conhece, o Eu buriti conheço. então, aí daquela parte macia dele eu fazia os carrinhos, fazia As caminhonete, rodas e fazia tudo. tudo, roda, tinha uma árvore lá que chamada Imburuçu, fazia as rodinhas, e meu brinquedo era isso, eu até falo para eles: "Vocês tinham o gado, eu tinha o caminhão para puxar o gado das fazendas ali". Rapaz, tá vendo? E você tinha uma você fabricava ali os carrinhos e você brincava de ser mecânico também, É, consertar aí os eu já carros, fazia como a que era? manutenção, né, Já lá fazia era bom que eu manutenção. fazia e fazia a manutenção Já já, fazia tudo. manutenção. Arrumava o meu e Interessante. algum dos meus irmãos Aham. também. Demorou quanto tempo para vocês saírem da fazenda para vir para a cidade? Então, eu morei na fazenda até os 12 anos, aí vim para a cidade. Aham. Aí eu estava aqui, com 6 meses que eu estava em Gurupi, a minha mãe faleceu. Aí foi aquela Foi depois que veio para reviravolta cá. estava só eu e minha irmã mais velha aqui, os outros tudo lá e a gente tentando organizar para vir. Desculpa. E aí, com a morte da minha mãe, aí o processo acelerou, porque eu não podia deixar essas Uhum. crianças lá. Minha irmã mais nova tinha 2 anos. Se tivesse 2 anos, né, 2 anos de ter idade. certeza se ela tinha 2 anos. Aham. E entre eu e essa minha irmã mais nova, era 7, Rapaz, era uma turma uma grande, viu? turma grande. Grande. E aí, quer dizer, da noite para o dia aconteceu isso, meu pai não tinha estrutura para ficar com essas crianças, e aí a minha irmã tomou a responsabilidade, né, minha irmã mais velha, Maria Antônia, que as outras 2 já moravam em Brasília, já tinha a Aham. família delas lá, e ela tomou essa responsabilidade e trouxe todo mundo para cá. A sua mãe faleceu do que mesmo, Belchior? Coração, Coração. a minha mãe teve um Foi infarto e instantâneo assim, então? instantâneo, É, né? morreu. Naquela época tinha recurso, assim, Não, e eu acho também que talvez ela poderia sentir alguma coisa, mas ela nunca reclamou. Era uma não guerreira reclamava, né? que, digamos, cumpriu o Sofria papel dela calada. calada, né, Calada. nunca pediu para fazer uma consulta, eu não lembro da minha mãe reclamar de dor, de Uhum. nada, então Qual que é a lembrança, assim, que você tem dela que mais marcou a tua vida? é o carinho, né, por mais que a gente ali vivia uma vida sem conforto, mas Uhum. Ela tinha algo especial que te tinha oferecia, né? O carinho. carinho, amor, É. Isso é algo que poucas mães têm, né? mesmo com aquela, digamos assim, e rodeada de filho, Uhum. né, preocupado com o que ia comer, alimento, mas sempre amando. Isso é emocionante. O Belchior, ela tinha quantos anos quando ela partiu? 37, 37 anos, estava nova, 9. muito nova. E depois que ela foi, o seu pai, com certeza, ele deve ter tido um choque, passado por um choque muito grande também, se Sim. deparar com aquele tanto de criança ali, sem saber o que fazer. Como foi esse processo aí? Você lembra como foi que seu Sim, pai aí, igual eu tô falando, meu pai não tinha não estrutura, tinha porque estrutura? você sabe, né, a situação, um Sim. homem sempre do mata, Aham, né, meu pai, ele não era alcoólatra, mas ele tomava as biritas dele, vamos aham. dizer, né, então a gente resolveu, na verdade a minha irmã resolveu trazer todo mundo para A Gurupi, sua irmã mais velha. mais velha, Qual é o nome dela? Maria Antônia, Famosa. né, A famosa, ela famosa ela Maria Antônia. se doou pela gente. E a gente Aham, morava em um cômodo, eu mais ela, aham. tivemos que alugar 2 cômodos, a situação brava, ó, era 2 2 cômodos cômodos, para 8 e pessoas. para 8 pessoas, Aham. então os colchão enrolava, à noite Rapaz. esticava no chão e dormia. No outro dia cedo enrolava os colchão para ter uma sala e uma cozinha na casa. Rapaz, que aventura, hein? Meu Deus do céu. E tem muitas pessoas que às vezes pensam que a vida tá difícil, né? Tá É, lá no quarto com ar-condicionado, uma cama bem arrumada,
bem confortável, Sim, e às vezes pensa que tá difícil para eles, é né? verdade. E para você, superar tudo isso, foi difícil? Como é que foi para vocês? Ficou alguma sequela? Não, na verdade, sequela não, porque Deus ele é muito Ele maravilhoso. sara, né? Ele sara. Ele sara. Existe a saudade, existe tudo, mas, digamos assim, frustração não. Uhum. Tá entendendo? E É. não tenho vergonha do que eu vivi, A sua nenhum história, tipo de vergonha, não tenho um receio de falar, porque eu sempre tive debaixo da mão de Deus, minha família teve graças a debaixo da Deus. graça do Senhor. Ô Belchior, e sem contar que vocês tiveram a chance de escolher de ir para o outro caminho, né? Sim, Porque dentro da casa tinha alguém que e já defendi a bebia, fé então, né? cristã e realmente pregou pra gente. A minha irmã, na verdade, ela foi uma Foi discipuladora nossa. ela que encontrou com Jesus É, primeiro. sim, ela encontrou e ela é daquelas radical, né? Rapaz, eu já posso até imaginar. Graças a Deus por isso. E ela realmente é uma guerreira, porque cuidar de tantas pessoas assim, sozinha Sozinho. praticamente, né? É. Deus com ela, claro. Deus com ela e os irmãos, né? Eu não posso esquecer de falar que sempre Deus coloca pessoas. Deus, Aham. na verdade, ele quer o nosso pontapé inicial. A gente Sim, tendo sim, atitude, Deus sempre vai enviando anjos, vai enviando pessoas que sim. nos ajudam. É claro, ela vestiu a camisa, toda a responsabilidade, né, de estar ali cuidando. Para você ter ideia, a minha irmã era cabeleireira e funcionária. Agora você imagina, Olha naquele aí. tempo, salão era lavar cabelo, cortar e fazer escova, não tinha todos esses aparatos de hoje, Não tinha, serviços não. caros, né, e tal. Era Então, mais trabalhoso, né? e ganhava menos. Ganhava E menos. ela, com essa profissão, ela conseguiu realmente nos dar Ela chegou dignidade. a perder o emprego alguma vez por causa do peso que ela, do peso não, da dificuldade que ela enfrentava Na ali, né? verdade, ela não perdeu o emprego, mas eu vou te contar uma história, questão de serviço. Aí o Aham. salão não estava dando, aí tinha uma empresa aqui em Gurupi, ali nas margens da BR, e arrumaram para ela lá. As pessoas já começavam a ajudar, via a situação, tinha que dar o apoio, né. Aham. E aí arrumaram para ela lá nessa empresa. E a empresa estava indo bem, de repente a empresa foi entrando em dificuldade. Decadência, né? Aí a parte onde ela trabalhava encerrou, jogaram ela noutra parte. Olha aí. E aí, aquela parte apertou, jogaram noutra. Deus estava cuidando dela ali Ela então. saiu junto com o homem que trancou a Rapaz empresa. do céu, que isso, é mesmo. Essa é história real e verídica mesmo. Meu Deus do céu, Deus cuidou dela ali Deus em tudo, cuidou né? até o último momento. Isso mostra que a gente tem que estar em movimento na fé Na fé. e tem que agir também, né? E Tem que se nunca cuidar daquilo. pode duvidar do Não. propósito que Deus tem. Às vezes não é fácil, às vezes não é igual a gente imagina, que na nossa cabeça a gente ora pedindo uma benção e a gente pensa que vai acordar e tá tudo pronto. E não é assim, A né? gente às vezes constrói, porque Deus ele nos forja, ele nos prepara para receber Sim, tudo dele. Né, então não é assim da noite para o dia. Deus ele age da forma dele, o importante é nós ter discernimento e entender qual é a boa e perfeita vontade de é Deus. isso. Viver a boa e perfeita vontade de Deus, às vezes não é fácil, Não é é fácil, é desafiador. desafiador. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo Então, aquilo que ele diz, que ele fala, ele vai se cumprir, né? Tudo tem um tempo, né? Eclesiastes tudo fala tem um sobre tempo. isso também. Então, assim, eu acredito muito que na vida de muitas pessoas que chegaram em um lugar seguro, elas tiveram muitas dificuldades, porém, elas tiveram aí o respaldo da parte de Deus, que no caso, na sua vida, você teve esse respaldo da parte de Deus desde lá, né, da sua infância, com seu sonho, eh, eh, construindo ali, ou fabricando ali aqueles carrinhos ali, e desejando chegar em um lugar. E você chegou hoje a ser empresário. Fala um pouco sobre isso. Então, aí vim para Gurupi e sempre falava para minha irmã: "Eu quero trabalhar na oficina", eu não pensava em outra coisa, eu não tinha ideia para outro negócio, tinha Uhum. várias oportunidades. Mas era a oficina. E até que ela arrumou para mim na oficina, através de um colega dela que estudava com ela, e eu fui fazer o teste. O teste já foi desastroso. O que que você aprontou, Beltrão? Rapaz, o serviço não era nem meu, era do outro ajudante, mas eu Meu para mostrar Deus. trabalho, falei: "Eu Você vou fazer". você tomou a frente do outro. Rapaz. E aí eu Hã. coloquei o macaco no motor do carro, que não é no motor que coloca, tem as peças certas, né, o local Aham. certo. Eu coloquei no motor e chamei.
Chamou. Levantei ele. Você colocou no motor em No vez de colocar no local no certo. E local certo. levantei, quando levantei, todo vez chamei o patrão: Você "Tá viu? levantado". Você levantou o motor do Quando o carro. patrão chegou, que tava aquela bagaceira, não Eita, deu você foi outra. contratado mais uma vez. Aí já perdi o E ali, naquele momento que ele falou que não dava, que eu não ia aprender, realmente, aí meu sonho foi um dos Você sentiu momentos um baque ali? senti um baque. Uhum, Eu não queria perder a oportunidade, né, dentro de mim eu falava: "Eu não posso deixar passar". uhum. E ele falava: "Não, mas você vai caçar outra coisa, vai vender picolé", né, Ele olha só, falava isso pra naquele tempo tinha você? os carrinhos de picolé, Sim, lembra eu que vendi tinha? muito picolé aqui na Entendeu? cidade de Então, Gurupi, geladinho, e aí laranja. ele falava: "Vai vender picolé, vai tal", né, e eu ali pra mim era como se tivesse realmente Acabando o me teu sonho. matando, né. Você nesse momento, você achou que seu sonho estava chegando ao fim Eu ali ou não? ouvia, eu não queria aceitar que meu sonho Aham, estava indo embora, né, mas eu ouvia e tive medo, eu não vou falar que eu entendi. não tive medo, Bateu um porque medo tudo ali, que eu queria estava se perdendo ali. tudo que Eu você não queria. estava preocupado em ganhar dinheiro naquele momento, eu Sim, estava sim. nunca Era uma oportunidade que você tanto estava é vendo que eu fui pra lá e eles falaram: "Eu vou indo te dar embora. tanto por semana", e eu não questionei, eu queria era a oportunidade, né. E aí quando ele falou que Cara, não servia, e eu achei que não era sério, porque dentro de mim não era verdade, né. E ele você falando estava a na ver inocência, né. e ele falando, e aí eu comecei a chorar, e saí e sentei no meio-fio mesmo, né. Aham. E sem ter nem coragem de ir embora, né, eu Você tinha falava quantos anos nessa eu época, Beteu? tinha 13 anos. 13 anos de É, idade. 13 Cara, anos. você começou muito cedo mesmo. Foi. E aí quando esse rapaz que a minha irmã tinha conversado com ele, viu aquela situação, aí ele tomou À frente ali a da frente, situação e e Deus usou ele também, né, naquele momento ali, aí ele como funcionário falou: "Não, eu vou assumir esse menino, pode esse era o deixar comigo". famoso É Paulinho? o Paulinho, meu grande amigo, parceiro, a pessoa que eu devo muita Até hoje ele gratidão a tá na ele. mecânica aí também, Tá, né. somos Um parceiro, uma cara desse pessoa merece ficar muito tempo aí cuidando, sempre, hein. sempre, né. Então ele Professor. ele 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 pra ti naquele momento ali, ele foi o Um teu porto seguro, porto né, seguro, foi, né. assim, a pessoa usada por Deus e Uhum. fez eu começar de novo. Mas eu também, eu fiz um propósito, eu vou honrar esse cara ele vai ter prazer em ter me ajudado, né, Você e colocou dentro do seu coração que dentro do você ia meu honrar coração. ele. Tanto é que nós continuou lá e eu desenvolvi e trabalhei com ele. No dia que ele resolveu sair da oficina para montar a dele, aí o pessoal da oficina me convidou para ficar. Olha aí, E eu falei: "Não, eu vou ter que honrar o Paulinho, eu não seguiu posso". ele lá. É, Cara, digamos, era outro desafio que ele ia começar do zero, mas eu falei: "Não, eu tô com ele", porque o que ele fez só por mim pra gente entender aqui, então, ou seja, quando o dono da oficina viu o que você fez, ele já te deu umas palavras aí não animadoras. sim, E pelo jeito ali, com certeza ele já estava te demitindo ali, já né. tinha me demitido. Aí chega Paulinho Chega na Paulinho história chega Paulinho na história, viu a situação, falou: "Não, eu vou assumir ele", né, digamos assim, ele é e te responsabilidade minha socorreu ali, agora, né, ele é assumiu toda a responsabilidade minha, responsabilidade. né. E aí depois que eu aprendi e tal, fiquei E o que que virou do motor, cara? nós salvamos ainda. Saiu andando. Ah, então deu 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 tudo certo. certo, né. Então Aham. aí, fiquei com o Paulinho por muitos anos Trabalhou mesmo, muitos anos com ele muitos lá, né. anos com o Paulinho. Aprendeu muito com ele, né. Muito, muito, muito. Ele é um grande Um profissional grande da área. profissional, um gestor de excelência, então Aham. foi maravilhoso. E depois de estar com ele ali, você passou por outras oficinas também, Não, né? eu não fui de trabalhar muito em oficina, porque tranquilo, né, lá eu Uhum, estava aprendendo, tranquilo, aí quando depois de muitos anos, eu falei: "Eu quero agora dar um passo maior". uhum. Aí eu até tentei numa oficina grande, mas aí abriu uma concessionária aqui em Gurupi e eu deixei um currículo nessa concessionária. Aí o pessoal me convidou para trabalhar lá, fui, e aí trabalhei lá 2 anos e meio. Aí também eu vi que eu precisava, aí já comecei mesmo a ideia empreendedora, né, mesmo Uhum. sem ter recurso, mas eu já sonhava em Você ter já era um oficina. grande empreendedor lá no mato ainda, né, lá em Cristalândia, na região lá. Já Já, desenvolvia, né? já tinha sua Já concessionária já. tinha minha concessionária lá, né? Sim. E aí, nesse meio termo, meus irmãos também já foram aprendendo comigo, porque era uma Aham. oportunidade, né? Então, eu consegui ensinar a profissão para 3 irmãos meus, Olha aí que benção, rapaz, né? você multiplicou os talentos. Sim, aí Uhum. e aí eu convidei eles para a gente abrir a oficina. No começo, esse cara assim meio inseguro,
É normal, né? Uns confiam mais, Uhum. outros Outros menos, menos. né? E uns falam, eu vou ajudar, mas eu não venho. Os outros falam, não, eu tô contigo. Foi desafiador? Foi desafiador. Foi, né? Foi. E teve algum momento, assim, que você pensou assim: "Cara, não vai dar mais, né, eu vou ter que fechar". Teve esse É, momento ou não? teve assim, não de fechar, mas quando eu abri a oficina, que eu vi a realidade, digamos, com 6 meses, eu falei, isso aqui não foi para isso que eu abri, não é. A realidade de ser dono é diferente do que eu sonhei. Onde é Entendi. que está o erro desse Aham. negócio? Você foi procurar entender onde Ah, você estava errando é, ali. porque na minha cabeça era outra coisa, o resultado seria outro, né, e não estava Uhum. tendo o resultado esperado. E abaixo de Deus, quem te ajudou a resolver essa situação aí, Aí Belchior? abaixo de Deus foi o Sebrae, né, Sebrae, aí é rapaz. onde entra o Sebrae. Aí, por Uhum. acaso, eu estava arrumando um carro de um rapaz que trabalha no Sebrae, que a gente já era amigo de longas datas, e ele perguntou: "E aí, feliz, como é que tá?" Eu falei: "Rapaz, o trem não tá muito assim, Não tá muito ok não, né. tá não". "Mas o que que foi?" "Não, eu abri com um pensamento e não tá sendo tudo aquilo que eu pensava". E aí ele começou a conversar e eu sempre tive muita facilidade de ter diálogo e tal, Sim. né. Às vezes, o que atrapalha as pessoas também é ela não expor aquilo que elas estão sentindo, Isso, né. é verdade. Elas guardar para si. E ali, às vezes, perde a oportunidade de ajuda, de alguém te fazer um feedback Sim. bacana, né. E eu não, eu contei para ele lá tudo o que estava acontecendo, ele falou: "Não, o Sebrae tem a solução para você". Eu falei: "Como assim, tem dinheiro?" A tua visão ali naquele "É momento era dinheiro, dinheiro, né, né". resolver tudo. É. Não, o Sebrae vai te ensinar a gerir uma empresa, a fazer plano, a começar a ter metas. E aí Uhum. realmente foi aonde fez toda a Na diferença. mão de obra você entendia, né, você era um Entendia, um na mão cara de que obra eu conhecia, entendia. mas A gestão precisava é que não estava da gestão, bacana, né. né. Sim. E sem gestão não tem E negócio. toda empresa que não tem gestão, ela quebra, né, Não, não toda tem empresa jeito. sem gestão, meu irmão, ela tá fadada É, ao insucesso. Ela pode até não quebrar, mas ela não vai mas te ela dar vai aquilo, ela não vai te dar o resultado que ela sim, deveria dar. sim. Esse é o detalhe, porque tem gente que pensa que não quebrar tá bom, e não é assim. Ô Belchior, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É claro que o dinheiro é bom em tudo, ele nos ajuda demais da conta, mas assim, lá na tua empresa, o que tu prioriza mais, dinheiro ou pessoas? Pessoas. Pessoas, por É. quê? Porque eu fiz um propósito, eu vou te Uhum. contar. Quando eu fui abrir a empresa, eu mais meus irmãos, um propósito de ter só pessoas crentes trabalhando com a gente. Você tinha esse propósito. É, eu tinha esse propósito e meu sonho. Eu Uhum. falei: "Eu tô abençoado, trabalhar só com cara crente, Tá tá bom demais, tá né. bom". Até arrumei os meninos da igreja, formei alguns, outros não tinham aptidão para mecânica, beleza. Essa Aí, turma dá trabalho também, né. a turma é porque qualquer profissão você tem que ter um Sim, pouco de sim, gostar daquilo, né, e a sim, gente aprende a respeitar essa situação. sim. E aí começou a vir os meninos que não era crente, e aí O desafio estava aí. o desafio estava aí, né. E aí, mas a gente sempre orando, sempre ali falando de Deus, e Deus fez um grande rebuliço, vamos dizer. Sim. Hoje minha equipe é praticamente toda cristã, não Olha porque aí, tá veio vendo. crente, mas porque se transformou num cristão lá Cara, isso é dentro. bom, isso é empresa de Isso propósito, né, isso tem é propósito. maravilhoso, Isso é bom, entendeu. é Um bênção de lugar de Deus. muita paz, um lugar, assim, realmente aonde a gente vê a presença de Deus ali. Aí pra você ver, você estava lá no mato antes, lá cuidando do gado, fazendo o translado do gado lá pra Ilha do Bananal, Com toda a 6 segurança. dias, com toda a segurança, 6 dias, Deus já estava te preparando naquilo lá. Né, Deus já estava Sim, cuidando de você, te preparando, te fortalecendo para você enfrentar os obstáculos. Enfrentou enfrentar bem cedo, né? bem A cedo. partir dos 12, os 13 anos aqui em Gurupi, você já deu o primeiro passo. Sim, E quando você dá o primeiro passo, pelo que eu entendi na tua vida, por exemplo, Deus foi abrindo as portas, né? sim. Até mesmo no momento que parecia ser o fim, Deus enviou alguém para te socorrer, né? Deus tinha uma saída, né. Ah, A gente fala que é o seguinte, a gente não pode se engessar diante das situações. sim, Aí é sim. onde está o diferencial. Tem que estar Não sempre em pode se movimento, engessar. né? Por mais que esteja difícil, tem uma solução, Tem uma saída, tem uma tem saída, uma tem algo saída. bom para acontecer. E aquilo que você falou agora há pouco, Belchior, a gente tem que se abrir, né? Tem. Deus sempre tem alguém por perto para Sempre nos tem ajudar, alguém né? para nos ajudar. É.
Às vezes a falha tá na gente, às vezes a gente Isso. quer culpar a igreja, quer culpar o comércio, quer culpar o vizinho, quer culpar Sim, sim. o que fala que é Culpa todo concorrente. mundo, mas não culpa É, ele mesmo, né? só para você É. ter ideia, a gente, no meu ramo de oficina, a gente é Uhum. parceiro da turma que trabalha, né? Aham. E foi através dessa parceria Sebrae e os outros colegas de profissão que a gente conseguiu dar um grande salto na manutenção automotiva aqui em Gurupi. Hoje a gente tem escola aqui em Gurupi que foi parte da nossa ideia, trabalhando em conjunto, escolas boas mesmo Uhum. no Senai, né? Os empresários faz viagem para esse Brasilzão todo atrás de tecnologia, inovação, Sim, junto, juntos você está ali. entendendo? Sim. Então mudou a visão. O Sebrae ele tem fortalecido, Tem né? fortalecido. Ele Uhum. aqui não é propaganda para o Sebrae, mas a gente está falando o seguinte: é uma ferramenta que atende Sim, as micro e pequenas empresas. sim, E às vezes muita gente não sabe disso. sim, Tá entendendo? Às vezes o pessoal não sabe dessa ferramenta tão importante que ajuda muito as pessoas que estão passando por sim. dificuldade. Quero aproveitar aqui e já agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de estar aqui no estúdio GuiCast. GuiCast. Agora, na operação ali, está o nosso amigo Sérgio. Conheci ele já? Homem de Deus, Homem de Deus? abençoadíssimo, É, viu? né? É. E o Sérgio, ele nos auxiliou aqui muito bem, né? É, o Sérgio foi perfeito. Perfeito. É bênção de Deus. Deus sempre É, prepara as pessoas. eu tô Então, te falando, né? quero agradecer o Guilherme, né? O Guilherme aí que Guilherme, que nos concedeu essa oportunidade de sim, estarmos aqui no estúdio dele. Inclusive, esse estúdio aqui, ele é para locação, né, Guilherme? Aí, ó, vamos lá, Belchior. Vamos chamar esse povo para vamos cá, ó, os expor pra cá. empresários, né, que desejam aí falar um pouco dos seus negócios, enfim, Sim, venha para cá. venha pra cá. Belchior, você é um homem de visão. Você tem visão e a Quatro Rodas começou com um sonho e hoje ela está se alargando, vamos dizer assim, as tendas estão se alargando. Hoje você tem quantas unidades aqui em Grupi? É só uma, Aí em Gurupi duas? é só uma, né? A gente Aham, tem unidade no Peixe, tinha em Formosa e Alvorada, mas a gente resolveu dar uma reformulada, certo. né? Porque hoje o ramo automotivo ele tá bem parecido com a saúde, a gente faz um paralelo. Entendi, Então tem que se especializar para poder atender. E aí a entendi. gente resolveu criar algumas especializações específicas e Uhum. concentrar mais para ter um melhor atendimento, Você entendeu? você tem treinamento lá para sua Tem equipe? treinamento É, para a equipe e eu também busco conhecimentos fora, né? A gente faz sim, muita intercâmbio, né? Visita sim. feiras, então a gente está sempre buscando aí a Atualizando inovação aí, do né? Isso é bom, mercado, isso é bom. né? Quem sempre se capacita, permanece mais no mercado, É né? mais fácil É mais fácil de manter. de vender o seu produto. No meu Sim, caso é o conhecimento. é o conhecimento, isso é É, bom. Ninguém te tira isso. é. O dinheiro, ele ainda pode ser roubado, Isso, mas o né? conhecimento, O né? conhecimento ninguém te tira, isso é Isso, bom. Salomão já dizia: é investe tudo que tu dizer isso. tem na E ele sabedoria, no tem uns ótimos conhecimento. conselhos, não tem? Tem, tem. Então, o Belchior, o conselho que você daria agora, nesse momento, para quem está nos assistindo agora, é de repente um jovem, um adolescente, alguém que tem um sonho de ser um empresário também, de ser um empreendedor, de alguém que está passando por uma situação semelhante à sua, perdeu o pai, perdeu a mãe, e está vivendo aí, e talvez até de favor, na casa de alguém. E a situação dele não está muito boa, ou dela. O que que você poderia, nesse momento, dizer para essas pessoas? Olha, às vezes a gente se depara por situação que pensa que tudo acabou. Mas existe um ditado popular que fala que quanto à vida, há esperança. Uhum. Então, se a pessoa tem vida, tem saúde, não pode parar. A situação vem difícil para todo mundo, conforme eu já falei. Mas o sonho, ninguém pode tirar de você. Aquilo que existe dentro de você, que você busca para você, se tiver fé, propósito, Deus vai colocar alguém que vai te ajudar a realizar esse sonho. Às vezes não é da noite pro dia, não é no estalar de dedo, leva tempo. E eu sou prova viva que o tempo é que faz a gente desfrutar as coisas e dar valor. Sim, É sim. o tempo que faz isso, porque às vezes uma coisa que vem muito rápido, a gente achou que foi fácil e não dá tanta importância para ela, E joga fora, né. joga fora. Então, família, empresa, isso aí é construído com o tempo mesmo. E a gente aprende a dar valor nisso, entendeu? Então, a nossa história
ela teve realmente muita dificuldade. A gente era 8 irmãos morando numa casa, comprava 4 pães e dividia esses pães e tomava o café. Eu Uhum. estudava metade de manhã, metade de tarde, porque meio-dia eu trocava de uniforme, lavava Meu rápido, Deus. É. secava e ia, né? A Dividir sandália, o a uniforme sandália do também. mesmo jeito. Era na época do quichute também Era ou na não? época do Quixote, né? Da conga. Na conga, tem assim, era um Entendeu? Mas nem por isso fez a gente parar e se frustrar. sim, sim. Né? Então, Uhum. a gente não pode baixar a cabeça e falar que o mundo virou as costas pra gente. Não existe isso. Tudo tá dentro da pessoa, né, Tudo tudo está tá dentro da dentro da pessoa, pessoa, basta a né. pessoa E querer. existe oportunidade para todo mundo, por Uhum. mais que o mundo seja cruel, por mais que as situações apareçam, existe oportunidade, né. Se Sim, você tiver um coração em Deus, se você realmente confiar no propósito de Deus na sua vida, vai dar pode tudo vai dar certo, né, tudo vai dar tudo certo, certo. vai dar tudo E o certo. interessante, Belchior, que você, quando você fala que o Paulinho te socorreu, isso, representa algo na vida de muitas pessoas que estão agora nesse exato momento, pensando que não, como você falou, não tem mais jeito, mas sempre Deus levanta alguém para poder socorrer essas pessoas. Agora, o segredo aí é estar em movimento mesmo, né? A Tá em pessoa tem que estar movimento. buscando, né? Tem que Sim, estar procurando para e poder encontrar demonstrar isso. vontade, Uhum, porque às vezes tem até alguém já de olho em você para te abençoar, mas a sua uhum. atitude de recuar. Ela vai atrapalhar o Ela processo, não é né? verdade? Vai atrapalhar o Então, alguém processo. tem que ver que você quer, Sim, alguém tem que ver suas atitudes. sim. É difícil você estar lá já sentado, desfalecido, e alguém falar: "Ele tem sonho", É, né. É sim. meio complicado, então você tem que, por mais que seja difícil, não deixa o sonho morrer, Não pode deixar morrer. né. Mostra para alguém que você tem aquele sonho que você quer alcançar ele. O Belchior, e quem é essa guerreira para você que socorreu vocês ainda, nesse período que vocês viveram lá atrás? Quem ela representa para vocês hoje? Ou seja, quem ela é para você hoje? Hoje a minha irmã, na verdade, ela é, digamos, a mãe, o pai que a gente meu pai também faleceu em 2004, e a minha irmã, digamos que ela abriu mão do que seria para ela e entregou A para os vida irmãos. dela, ela largou É, de mão, um entregou amor para incondicional, isso. então. E, né, Uhum. e só Deus sabe quantas noites ela chorou de preocupação, Você talvez chegou a ver ela chorando assim algumas cheguei, vezes? cheguei a Chegou, ver, né? né, com alimentação, com presente, né, então, eh, hoje a gente tem um pouco da oportunidade de poder retribuir tudo que ela fez. Vocês retribuem isso pra ela, né? Sim, Tem gratidão a graças isso. a Deus, Vai levar isso pro resto da para o vida, né? resto da vida, né. Então ela Uhum. chegou a morar fora do Brasil no sonho de ganhar mais um pouquinho para poder nos ajudar, né. Sofreu muito, porque às vezes a pessoa pensa: "Ah, eu vou para a Europa", só quem tá lá e quer ter uma vida digna sabe o que que é morar na Ela Europa, ajudou viu. também nesse processo da montagem da instalação da Ajudou, empresa? tirou do que ela tinha das economiazinha e investiu, sonhou junto com Rapaz, a gente. ela é uma grande investidora, né? Sim. Tem visão. E eu agradeço muito a Deus, porque hoje a gente pode retribuir. Sim. Ela com saúde, podendo desfrutar, né. Na verdade, todos os meus irmãos, todos, sem exceção, são bênção de Deus, Zé né. Maria, então, nem se fala, né? As minhas irmãs que moram em Brasília, por mais que a condição era pouca, mas sempre também estava nos abençoando. Meu irmão que faleceu, sempre abençoador. É. É quando você fala do seu irmão, é uma dor que carrega, né? É, Porque vocês viveram uma história juntos e de repente você entende que ele tem que partir, ele sim, sem avisar, né? sem Porque avisar. é um momento que ninguém avisa, né? É. Essa história do meu irmão é até interessante, que a nossa igreja faz aniversário dia 5 de maio, Uhum, né, aí nossa igreja completou 33 anos, e graças a Deus eu passei todos os aniversários dela dentro dela, uhum. festejando junto, né. Todos os 33 anos. E no aniversário desse ano, eu marquei um almoço com ele. Ele morava na fazenda. E estava na festa da igreja e tal, então estava muito complicado de eu ir e voltar, e tinha culto de manhã, teve culto de manhã, né.
E no sábado à tarde ele me ligou e perguntou se eu ia. Eu falei: "Vou, eu vou estar com você amanhã". E saí 6 da manhã, fui, tomei café com ele, Uhum. andamos um pouco e retornei, assisti o culto das 9 às 11 e fui e almocei com ele de novo. Você teve a oportunidade, então, de compartilhar Assim, um momento maravilhoso, entendeu? maravilhoso com ele antes, De né? honra. Foi no mesmo dia? Aí tive esse domingo do aniversário e fui embora. Dia das Mães era o domingo seguinte, eu estava na Uhum. igreja servindo quando eu recebi a ligação. Ele É. tinha partido. E eu estava na igreja lá também quando o pastor anunciou, né? E o seu filho estava lá no altar, Sim. adorando e permaneceu no altar, né? É, porque, assim, Deus é que nos Isso, consola, né. Foi um momento de rapaz. dor muito grande, mas tudo debaixo da boa e perfeita vontade de Vocês são Deus. verdadeiros adoradores, né? Isso é É, importante. Isso é bom. graças a Deus, Isso é né. bom. É um princípio que nos fortalece, né? Quando a gente entende isso, que nós precisamos de. Não importa o que esteja acontecendo em nossa volta, mas quando a gente entende que a gente tem que estar sempre debaixo das mãos de Deus, guardados por Ele, a gente sabe que a gente vai estar mesmo seguros, né? Seguro, Seguro. é aquilo que nós falamos, às vezes a gente lê assim, todas as coisas contribuem para o bem daquele que crê, a gente só quer realmente coisas boas. Sim, sim. E quando vem, a gente esquece que nós devemos estar preparados para o dia mal, porque o dia mal é o dia de dor, O é o dia dia de de dor, de perda, é o angústia, dia de né? dificuldade. Isso. Como que vai estar a nossa fé nesse dia? Aí Você está entendendo? Porque é aí onde a gente fala, separa os homens dos meninos, é nessas horas. é É, verdade. Malaquias fala que a gente tem que ver a diferença entre o que serve e o que não É o serve. que não serve. É difícil, a gente perder uma pessoa que a gente ama Sim, sim. instantaneamente. Não Eu tem tive como. mal, eu não vou falar que eu não sofri, eu sofri, eu Sim. até testemunhei na minha cela para meus irmãos que eu tive que fazer, assim, uma autoanálise de tudo que Deus é para mim e falar: "Senhor, amém, tá nas tuas mãos", Sim. Ver o né. consolo, né? É, Isso é bom. aí vai, você tá entendendo? Porque realmente é Há difícil. quantos anos na igreja, Belchior? Eu estou há 33 anos na igreja. Então você faz parte, então, da fundação da Faço, IB. literalmente. Literalmente Eu faz estava parte. no culto onde a igreja foi organizada mesmo. Tem uma parte aí que eu achei muito interessante, que você é um cara, num momento que você se torna muito valente para recuperar uma caixa de som aí e tal. Os caras Foi. foram lá, pegaram É, essa a caixa de gente a som. gente tem vários testemunhos bacanas da igreja, né, e esse Uhum. testemunho é o que roubaram o som da igreja, moço. É um Roubaram o som da igreja. sofrimento danado para comprar o som. Deu até bala esse negócio, né? Nossa, e foram lá e roubaram, mas nesse dia aí, Mexeu contigo. ajuntou uns guerreiros aí, né, e a gente foi atrás do som, aí depois de muita peleja conseguimos achar o som. E na hora de Rapaz, recolher o som, aí deu trabalho, deu né? Tem trabalho, né. coisa que é melhor deixar pra lá, né? É, deixa ali Deus Deixa pra protegeu, lá. que realmente o rapaz estava alterado, né, saiu Sim. armado, atirou, mas Eita, ninguém se nós. feriu e deu tudo É, certo. Jesus disse que se te tirarem uma. É uma túnica, né? É a túnica? Aí deixa. Entrega a outra, né? Não, se der um tapa, né. Também, um tapa. Um Mas tapa tem a não, parte também, se te tirar algo, você deu o outro, deu né? Mas, pô, outra. vai tirar a camisa, dê logo a calça também, os tênis, vai embora. E É, embora que a gente não quer deixar a isso gente não quer acontecer. deixar, né, aí É. recuperamos as coisas lá e deu tudo certo. Ô Belchior, por falar na IB, a IB é um lugar de restauração. Eu, ao passar aqui na BR-153, eu sempre olhava ali para aquela região lá, eu via aquele nome que tem escrito lá, né? Você lembra que tem escrito? Amor e cuidado. Amor e cuidado. Aí eu olhava para aquilo lá e um dia o Gilvan, da Construfé, o Gilvan me fez um convite para ir lá, mas a Eliette, Eliette, meu cheiro. eles fizeram o convite para mim lá e eu assim, meio distanciado, não, eu não vou nesse negócio não. Falei pra ele, literalmente, falei: "Não, não vou nada, não vou não, essa igreja aí é igual as outras que eu já É. conheço aí, e eu não quero saber disso não, Gilvan". Gilvan: "Não, rapaz", naquela paciência dele: "Não, lá é diferente, lá mas eu, de fato que eu não fui. E passei por alguns processos,
na minha vida. E sempre quando passava ali na BR, eu lembrava desse negócio. Aí, Dava uma olhadinha. um dia alguém me perguntou: "O que que você acha daquela igreja ali?" Eu falei: "Rapaz, é mais uma, né, igual as outras aí. Pra mim é mais uma". Eu estava meio revoltado, sabe, Sim, meio revoltado. Um cara quando ele é ferido na igreja, ou seja, ele precisa de cura, né, sim, interior pra ele mesmo, porque sim. não é a igreja que realmente fere ele, é ele mesmo que se Ele mesmo fere, que né. se fere, é. Então, até o Johnny, ele começou a me questionar: "Vamos lá", me fez os convites e tudo. Aí um dia, por ele ser meu primo, conheço há muitos anos e tudo, um dia eu notei uma atitude nele, de transformação. Aí naquele dia ele me fez o convite de novo, pra mim ir na IB. Eu falei: "Rapaz, eu vou só pra mim ver o que que tá acontecendo lá nesse lugar, né". Aí eu fui, e de fato que eu fui e gostei, rapaz. A igreja preta, achei estranho, né, É, já é um igreja impacto, preta e né. tal, a religiosidade estava tampando tudo, e então eu achei estranho o primeiro momento e tudo, mas, eu continuei indo, graças a Deus, e realmente hoje eu posso dizer, aquele lugar é um lugar de amor e cuidado, Isso. é um É lugar de porque restauração, né. é porque nós entendemos o propósito que o importante é o ser humano tratado, curado. Sim, sim. É a Pessoas valem mais que coisas, né. vida na vida, é saber É, como é que tá meu irmão. sim, Aquela parte "ama teu próximo como a ti mesmo", ela não é praticada 100%. não é. Porque a gente até fala lê, mas na hora de amar o próximo, não é fácil, Na prática se torna difícil, se né, torna se difícil. torna difícil. Né, E porque a coisa complica. E a IB, ela preocupa com cada pessoa que entra, sim, não é sim. verdade? Hoje Então eu estava falando com o Guilherme até agora na vinda dali para cá, eu estava lá participando da aula do passo a passo, né, eu vou batizar de novo, e já até me perguntaram por que que eu vou batizar de novo. Porque isso para mim representa uma nova aliança com Deus, ou seja, um concerto com Deus, ou seja, para mim isso vai ficar marcado, porque quando me perguntaram se eu sabia a data do meu batismo, se eu tinha pelo menos a lembrança do dia, eu não tenho. e só para contextualizar isso aí, a criança quando nasce tem um certidão de nascimento, De não tem? certidão de Tem nascimento. dia, Você sabe o dia que vai pai, ser o mãe, batismo agora? Você dia 2, você sabe o que que significa dia 2? dia do teu nascimento. Dia do meu nascimento. Não lá só nas águas, mas literalmente, é o Pois meu é, aniversário. então também, deu Meu certo. aniversário, nasci dia 2 de Então julho. é importante isso mesmo, né, porque Sim. não quer dizer: "Ah, se você não batizar, você não está salvo". Não, mas é um Não. propósito seu com Deus agora. Se Sim, eu sim, quero pra descer mim as águas, eu quero realmente ter uma nova vida, uma nova trajetória. pra É mim, isso. o sentimento vai ser de renovação. Sim. O sentimento, vai ser de, a proximidade do meu pai, você entendeu? Amém. É como se eu tivesse sujo e eu precisasse de um banho para poder abraçar o meu pai que tá limpo, Sim. você entendeu? Então, assim, esse é o meu sentimento agora. E eu vou fazer isso com muito amor, com muito carinho, muito cuidado. Coração em Participei, paz. coração feliz, alegre. Isso É, é bom. porque, olha, se você passar por um processo desse, para mim é muito importante, porque eu lembro da palavra que diz: "Lembra onde caíste, volte ao primeiro amor", né. Sim. Então, o meu caminho de volta, ele está sendo restaurador, está sendo algo, assim, inovador para mim, porque quando você tem os seus deslizes na vida, todos nós somos seres humanos, passamos por coisas que, às vezes, nos faz tropeçar. Mas quando a gente reconhece, como Davi era um homem reconhecedor, um coração segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele sabia reconhecer os seus erros e fazer o caminho de volta. Então esse é o caminho que eu estou fazendo, o caminho de volta ao primeiro amor. Amém. E isso para mim vai ser um divisor de águas. Sim. Hoje a pastora estava ministrando lá na aula 1, né, e ela falava justamente sobre essa decisão, essa entrega. E é o que eu vou fazer, e para mim tá tudo certo, Que graças bom. a Deus. Isso é maravilhoso, porque a IB, às vezes as pessoas pensam que ela nasceu agora e tal, não Uhum. tem história. Então, como você falou, nós festejamos 33 anos agora, dia 5 de maio, 33 daí anos, eu da estava na IB festa, em festão mesmo. Gurupi.
A igreja que já passou muita dificuldade, pastores já deram a vida por ela, passaram realmente Uhum, momentos difíceis para a igreja estar aí funcionando hoje. uhum. Deus envia o pastor Neto, que faz realmente um trabalho de Deus, né? Um trabalho Sensacional o trabalho, espetacular sensacional mesmo. que realmente transformou, né? Sim, Transformou vidas e está tá transformando todos os transformando, né? dias, né? Então é maravilhoso. E eu vou te E, falar, eu tenho visto mudança de comportamento na vida de muitas pois pessoas é. ali que eu É conheci porque antes. ali nós temos a consciência que nós não somos santos pecadores, nós somos Sim, pecadores em busca da da santidade santidade. todos os dias, Sim. né? Então, as células trabalhando ali maravilhosamente bem, Rapaz, que então lugar, viu? Eu tô ali participando lá com o Guilherme lá. O Guilherme é nosso líder lá, mas a Amanda. e é lugar onde É, as pessoas trabalham, né? Lá a sim, pessoa chegou, tem disponibilidade e quer, tem serviço, tem serviço, não é tem serviço. verdade? Então, É realmente é bênção de Deus. maravilhoso, é Ontem foi bênção de uma Deus. festa Lindo, né? maravilhosa lá na, né, Imagino, Guilherme? viu? Guilherme é uma pessoa receptiva, né? Ele e a esposa dele, a família dele. Para mim, assim, até falei para ele que é, para mim foi algo assim muito valioso para mim conhecer eles, né? Porque o Johnny tá me aproximando mais dele também, de toda a equipe que faz parte ali, todo o pessoal ali da célula, né? Por quê? Porque eu estava passando por um momento de muita fragilidade, um momento de transição, ou seja, muito difícil para mim naquele momento ali. E quando você encontra com pessoas que estão, vamos dizer assim, acesas, né? Estão pegando fogo da glória de Deus, ou seja, estão ativos, isso te ativa também, né? Sim, Então, o caminho é quando você dá uma fraquejada, por exemplo, de repente tem alguém aí que está passando por um momento difícil, mas o segredo é caminhar com quem já está ativo, está isso. a 1000 por hora, Sim, né? senhor. Isso é bom. Porque se pegar uma pessoa mais derrotada aí Já pega. era, né? Já era. Os fracos não podem A andar com os fracos, não, que situação, senão né, fica mais cego fraco não ainda. guia cego. Um cego não pode guiar Não outro, é pode guiar verdade. outro, né, Vai cair no então abismo. realmente é um tipo de trabalho, às vezes as pessoas perguntam o que que é célula, né, e fica até com receio. Mas nada mais é do que um grupo andar unido no mesmo propósito, buscando Sim. realmente na dificuldade estar junto, ajudar um ao Uhum. outro, não é verdade? Fortalecer um ao outro, né? Fortalecer, Isso é né. bom demais. É. Belchior, foi muito bom falar contigo aqui e saber um pouco da tua história, contar, mostrar um pouco da tua história. Claro que já foi contado aí também, eu vi um vídeo aí pelo Sebrae, mas tem muitas pessoas ainda que não ouviram um pouco da tua história e que você possa, com certeza, continuar sendo um farol por onde você passar, né? Amém. Brilhando aí na vida de outras pessoas, trazendo essa luz que vai transformar a vida delas, como você está fazendo já lá na Quatro Rodas, na sua empresa, pessoas que chegam que não eram cristãos, ou seja, não eram crentes e estão lá hoje sendo transformados e conduzindo os cultos ali também, que você faz culto, né? Sim, O todo último dia último do mês, sábado né? do É o mês. último sábado do Todo mês. último sábado do mês tem um culto de Aham. ação de graça e graças a Deus minha equipe já Tem um reteté lá coordena. também ou não? Ah, tem. Tem. Aí é É bênção de Deus abençoada, então. né. Então é É. isso aí. Mas o propósito disso tudo, irmão Ed, é falar da grandeza de Deus. Sim, claro. Porque tudo que a gente ganha não tiver Deus no meio, a Bíblia fala que adianta o homem É, ganhar o mundo e perder a sua perder a alma, né. salvação. É colocar no Então bornal tudo furado. é para honrar o nome do Senhor. Sim, Ele que nos deu a oportunidade, né, não abriu caminhos, colocou pessoas usadas por ele para nos abençoar. E então, que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Se a gente sim, conseguir contribuir um pouquinho para que o evangelho chegue nas famílias, chegue nas casas, já sim. tá bom demais, Demais, com né? Já certeza. tá realmente, já é um passo, porque Esse é o propósito, sem né? Deus nada tem valor, nada tem sentido, Nada tem sentido. né? Então agradeço pela oportunidade e Deus possa continuar nos abençoando. Eu que tenho que agradecer, lembrando que sábado Nós agora, temos Farol 105. Farol 105, a partir das 10 da manhã na Tocantins FM, aproveitando aqui a oportunidade, reforço para você, sábado, a partir das 10 da manhã na Tocantins FM 97.9. Você já tinha feito um programa lá também, né? Eu já tinha feito, né, eu já alguns anos atrás eu tinha um programa com meu irmão Gominho, agradecer ele, Gominho, ele que assim. abriu, assim, essa oportunidade para mim também. Aham. Ele também é da Igreja Quadrangular, é um homem abençoado, homem de Deus. Tá aí, pessoal. Então eu falei com ele, o Belchior, não é o cantor, Não é o mas, cantor, mas é abençoado, muito mais abençoado ainda, né?
O Belchior foi vaqueiro, o Belchior ele foi um sonhador e hoje é um empresário, um homem de Deus e Um servo trabalha, do Senhor. servo do Senhor, e que tem aí se despontado também na comunicação, no seu jeito simples de ser. Deus te abençoe. Muito Muito obrigado obrigado. aí pela sua participação aqui no podcast Restauração. E é isso aí, você que está precisando, claro, dar uma alavancada na sua vida, tenha fé em Deus, acredite, coloque a tua fé para funcionar. E Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas, ou seja, as outras coisas elas vão te seguir, elas vão vir atrás. Deus sabe de tudo aquilo que você precisa para hoje. De repente você seja aquela pessoa que não almoçou, não jantou e não sabe nem se vai comer amanhã. Mas preste bem atenção, aproveite isso e entenda que Deus está te chamando para um jejum e faça esse jejum, que logo após o jejum vai ter um banquete para sua vida. Deus sempre prepara alguém para te socorrer, tá bom? Que Deus te abençoe. A brasa pegou fogo aqui, que você possa, claro, permanecer firme na presença de Deus. Esse foi mais um podcast Restauração. Tchau.